Fala galera, estamos de volta. Esse programa está bem musical. Temos uma matéria com o Zeca Brasil. Ele é músico, compositor, vários trabalhos autorais, participação com artistas. Ele é lá do nosso Nordeste. Mas antes de mais nada, nos segue nas redes sociais, dá um like, vale a pena conferir. Vem com a gente. Os espinhos. Zeca Brasil é o meu nome artístico. Meu nome, na verdade, é José Camões Marques. Eu tenho 58 anos e sou da cidade de Pinheiro, no Maranhão. Cantar, tocar e compor para mim é a minha vida. É aquilo que eu faço com uma certa facilidade, com muita felicidade e, graças a Deus, tem dado certo. Essa trajetória, eu posso dizer que tem sido uma trajetória vitoriosa, graças a Deus. Minhas letras falam um pouquinho de tudo, né? Principalmente do amor, que eu acho que é a coisa mais importante na vida, mas também falam do cotidiano, né? Às vezes de determinadas observações que a gente faz, de determinadas frases que a gente ouve, né? E tudo isso vai inspirando a gente a fazer essas músicas, né? Que são muitas, graças a Deus, em vários ritmos. Então, minhas letras realmente eu posso dizer que vêm de tudo que eu vejo, de todas as observações que eu faço. Creio que todos os artistas que eu escuto, todos me inspiram, né? Porque a gente vai tirando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Agora, logicamente, que tem aqueles mais importantes, que são nossas referências, digamos assim, né? E aí eu cito o Luiz Gonzaga, né? Que é uma referência não só para mim, mas eu acho que para todo nordestino e para muita gente do Brasil e do mundo. É tanto que a gente ouve as canções do Luiz Gonzaga interpretadas por chineses, japoneses e mundo afora. Então eu acho que de todos os artistas assim que mais me influenciaram, o Luiz Gonzaga é o principal deles. Mas muitos artistas, né? O Djavan é um cara fantástico. Aqui mesmo em Natal tem uma cantora, né? Uma super cantora chamada Nara Costa, que a gente toca juntos, né? Eu aprendo muito com ela. Então a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando também para somar no nosso trabalho. Bem, aí cabe uma reflexão um pouquinho mais detalhada, né? Porque tem sim aparecido ótimos artistas no Brasil. A música, o nível musical dos grandes, né? Tem melhorado cada vez mais, né? Parece que são cada vez mais inspirados por Deus para fazer coisas boas. E tem um outro lado do consumo, né, da música assim feita para pessoas alienadas, né, que são músicas alienantes mesmo, que tem um refrão forte, que tem um ritmo bom, né, que bem gravados e tudo, mas que às vezes deixa a desejar na letra, tem coisas pejorativas, assim, coisas de nível muito baixo que eu não gosto. Né? Não tenho nada contra, mas também não gosto. Não é o que eu colocaria em casa para minha família ouvir. Mas creio que tem aparecido, né? De vez em quando aparece um Renato Braz, aparece, né, alguns intérpretes cantando divinamente bem, com um repertório legal, com músicas boas. E isso é importante. Então eu vejo com otimismo. E acho até que depois dessa pandemia, talvez as coisas melhorem um pouco, né? A minha esperança é essa. O meu otimismo é esse, que a gente possa se educar mais musicalmente, né? Que o Brasil possa se educar mais musicalmente também. Viver de música no Brasil não é fácil, como nenhuma outra profissão, né? Tem aqueles que chegam no topo, né? Que realmente fica fácil para eles, e tem a gente que batalha, né? Dia a dia, galgando ali, subindo degrau por degrau na escada da música ou de outra profissão, mas não é fácil viver no Brasil, não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, todo mundo vivia muito bem, e a coisa não é
assim, a gente tem que batalhar muito, a gente tem que ser muito perseverante, tem que ser muito resistente, às vezes resiliente, né? Também ter uma cabeça boa, administrar bem aquilo que a gente ganha, né? Para que a gente tenha realmente uma vida digna. Uma vida digna, a gente tem que trabalhar para ter uma vida digna. E é isso que eu tenho feito na minha vida, eu acho que é isso que conheço alguns amigos que têm feito isso muito bem. E aí facilita, minimiza a situação. Mas fácil realmente não é para ninguém, assim, esse é o meu ponto de vista. Minha inspiração, como eu já falei, né, vem das observações que eu faço, de uma conversa com um amigo, de um livro que eu leio, de um momento que eu vivo em determinado lugar. Vem assim de um pouco de tudo, né? Vem do cotidiano, da vida, né? Flui. Às vezes uma simples frase que você vê, um simples título, né? Como já aconteceu de eu estar assistindo uma determinada propaganda e o slogan daquela propaganda, né? Por exemplo, Conte Comigo, é o nome de uma música minha, é o nome de um disco meu, que veio exatamente de uma situação dessa, de uma propaganda que eu vi, cujo slogan era esse, Conte Comigo. Então a minha inspiração vem de coisas assim que eu observo no dia a dia, é muito, muito natural, digamos assim, né? E já tenho algumas obras registradas, né? Eu tenho 4 CDs, inclusive viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura. Tenho um CD e um DVD que eu fiz com recursos próprios. Esses trabalhos, né, assim, me dão subsídios para que a minha carreira continue assim, andando para frente, digamos assim, né, seguindo o caminho, os planos, né, os sonhos que eu pensei para a minha carreira artística. E já vem de longe. Cantando a partir do momento que eu comecei a fazer carreira solo, é que eu comecei a cantar, fui um pouquinho, né, aprender ali, digamos assim, os meandros, né? Porque antes eu tocava guitarra, simplesmente. Eu era um guitarrista de uma banda, eu toquei em Pernambuco, toquei no Maranhão, lá onde eu nasci, e vim parar aqui em Natal, em 84, já para tocar numa grande casa de shows aqui, e toquei aqui com grandes artistas, né? Isso nas minhas redes sociais, né? No Face, no Instagram, principalmente no Facebook, tem os inúmeros artistas com quem eu toquei ou dividi o palco. Então, muito legal essa história. O instrumento que eu penso que domino mais, sem dúvida nenhuma, é o violão, porque todo dia eu estou com o meu violão embaixo do braço, 15 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, mas todo santo dia eu estudo meu instrumento, né? Guitarra, eu acho que domino, até porque tem shows que eu faço com a guitarra, e eu toquei guitarra também durante muito tempo. Mas eu tenho uma noção de cavaquinho, eu tenho uma noção de contrabaixo, eu sei os ritmos de bateria, teclado, mas eu diria que o instrumento que eu tenho realmente afinidade ao meu companheiro, assim, dileto, né, o meu companheiro de todas as horas, é indubitavelmente o violão. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais são instrumentos importantíssimos na divulgação do trabalho, da imagem de qualquer artista, e hoje em dia não só de artistas, né? De qualquer pessoa. Hoje em dia todo mundo se torna celebridade porque tudo que faz tem que ir para a internet. A pessoa, sei lá, é uma coisa até que de vez em quando torna-se meio chato, meio enfadonho, né? Porque tudo hoje em dia não tem, a pessoa não tem mais aquela privacidade, tem que tudo que faz tem que estar divulgando e tudo. E eu, como eu assim, eu sou mais introvertido, né? Eu acho que de vez em quando isso torna-se uma grande chatice. Agora, para o trabalho dos artistas e de qualquer pessoa, é um instrumento fantástico, porque você, né, vai para o mundo sem sair de casa, né? Você leva o seu trabalho onde você quer, né? E tem muitas pessoas, e as pessoas gostam, acabam visualizando, né? Alguns acabam até viralizando, né? Então, sem dúvida nenhuma, as redes sociais são importantíssimas, deveriam, né, até ter sido inventado antes, né? Que nós que
temos um pouco mais assim de estrada, não tivemos tanto privilégio, não. A coisa foi bem mais difícil, mas prazeroso também, né? Essa batalha é sempre uma coisa muito prazerosa que traz muita felicidade. Meu maior sonho seria viver das minhas composições, né? E não só eu viver dignamente, mas poder ajudar também pessoas que precisam, que eu sei que precisam, que não vivem tão bem, né? Então seria ótimo se os compositores fossem compositores, se intérpretes fossem intérpretes, se houvesse realmente essa, digamos, essa definição de cada coisa, né? E que eles quisessem sempre gravar as músicas da gente. Eu tenho inúmeras músicas ainda que não foram gravadas, apesar dos meus 5 CDs, né, serem autorais e ter, inclusive, também, eu acho que eu tenho 56 ou 58 músicas gravadas por outros artistas regionais. Tem uma música que chama-se Caminhos do Prazer, que foi gravada por uma cantora cearense, Eliane, que faz muito sucesso, que essa música acabou tornando-se nacional, né? E essa música vendeu 100 mil cópias, deu um disco de ouro para ela e me deu a primeira geladeira nova, né? Mas o meu grande sonho era viver e poder ajudar as pessoas com as minhas composições. Esse seria, sem dúvida nenhuma, o meu grande sonho. A música para mim é tudo. A música para mim é meu mundo, é minha vida, é minha respiração, né? É minha musa única, né? É o que me faz viver, é o que me faz sonhar, é o que me faz seguir na vida, né? É o que me alimenta e que alimenta todos os meus projetos e meus sonhos. A música, para mim, é tudo. Eu não viveria sem música, né? De jeito nenhum. E se nascesse 1000 vezes, queria sofrer sendo músico, porque é também uma grande felicidade, uma felicidade incomensurável que nenhum sofrimento abate nem tira da gente. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, né? Que a gente possa continuar trabalhando, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Porque é dessa forma que a gente pode conseguir alguma coisa, e mesmo que a gente não consiga, a gente não vai se arrepender de não ter tentado. E a frase que eu deixo é uma frase do Antoine de Saint-Exupéry, do livro O Pequeno Príncipe, que diz que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. No mais, é agradecer a todos, né, que estão aqui ouvindo a gente e tudo, deixar um abração carinhoso para todos, desejar que Deus ilumine todos nós. Sim, e que todas as pessoas, bichos e coisas se amem e entendam o amor como o único sentido da vida. Vidas, enfim. Salve galera, esse segundo bloco nós temos uma matéria com o músico Dark, diretamente de Porto Alegre. Ele está com vários singles nas plataformas digitais, Spotify, etc. Vale a pena conferir, mas antes disso segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, dá um like. É isso aí, tamo junto. Ei garoto, não tenha medo. Normalmente é assim avesso ao que a gente esperava, mas esperar não leva a nada. Eu me chamo Diogo Dark, sou músico, cantor, compositor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho como formação a publicidade e a propaganda, mas o meu ofício é música. Ser músico, em primeiro lugar, é trabalhar com o coração, né? Sempre se inicia com um sonho e depois vai se profissionalizando. Nesse período de evolução, né, de toda a trajetória dentro da música, eu procurei a publicidade e a propaganda para agregar valor à minha música. Então ser músico é isso aí, estar em constante movimento, pesquisando, buscando novas alternativas, bebendo de outras fontes musicais e tentando sempre evoluir e apresentar um trabalho cada vez melhor, cada vez mais conectado com a nossa realidade hoje em dia. Eu sou um músico de rock pop, ouço muitas outras vertentes da música, não tenho nenhum tipo de preconceito em ouvir todas as vertentes da música,
porque nessa questão de trabalhar com música, tu tem que estar antenado, tem que estar sabendo o que está acontecendo, quem são os novos artistas, quais são os grandes artistas e mais clássicos que se mantêm hoje em dia, né? E estar antenado em outros gêneros musicais, independente de gostar ou não, faz parte de se situar na realidade atual da música, né? Então sempre é muito importante ouvir outros estilos, conhecer outros estilos. Atualmente eu ouço mais o rock, né? Até estou fazendo uma pesquisa sobre o rock dos anos 90, tanto para tocar algumas músicas cover, como também compor e rever esse momento da música nacional e internacional. Foi tão importante na história da música, né? Mas basicamente eu sou um músico de rock, pop, né? Mas é um rock pop mesmo, né? Não é só aquele rock pesadão, não. É um rock pop. Às vezes tem umas guitarras distorcidas e tal, mas eu predominantemente é rock pop. A cena musical em Porto Alegre ela é muito forte. Existem várias bandas, vários artistas. Os tradicionais que a gente conhece e que são em nível nacional, assim como Humberto Gessinger, o Papas da Língua, também Nenhum de Nós, entre outras bandas que são do conhecido rock gaúcho aqui também. Existe uma cena efervescente, tanto de casas noturnas que tocam cover, com muitos artistas, excelentes artistas covers, que eu faço parte de um circuito de casas noturnas. Eu ainda apresento cover, mas também apresento as de minha autoria, as músicas autorais, como se fala. Então, Porto Alegre tem uma cena muito efervescente, uma cena muito forte. Existem muitas opções de lazer e cultura onde a música está inserida, né? É possível trabalhar profissionalmente com música em Porto Alegre, nos seus vários estágios ou esferas, né? Da música gaúcha, que é a música regional, também o rock, o pop, o samba. Existem várias vertentes aqui em Porto Alegre. É muito legal, eu gosto muito da cidade. Sobre a rivalidade na música, eu acho que toda profissão, todo segmento tem a sua rivalidade, a concorrência. E desde que essa rivalidade ela seja sadia, né? Que as pessoas, a partir de perceber que tem alguém que é um pouco melhor, ou é um pouco pior, ou então esteja no mesmo nível, que a gente possa evoluir e ir para frente, eu acho super sadio. Essa rivalidade, eu acho que ela existe, nós somos seres humanos, a gente está competindo por um lugar ao sol, isso é natural. Mas só que o importante é que essa rivalidade seja o start, né? Seja a provocação, digamos assim, para te evoluir e melhorar como profissional e tentar ser melhor como ser humano também. Sobre as minhas influências, bom, eu sempre conto a mesma história. Eu tinha entre 10 e 11 anos de idade e o meu pai buscou alguns discos de vinil que estavam na casa de amigos dele. Até então eu tinha em casa Balão Mágico e outros discos infantis, né? Só que nessa questão de buscar alguns discos na casa de amigos, o meu pai me apresentou Stormbringer, de Purple, The Who, o disco The Who by Numbers, e o Led Zeppelin 1. Quando eu ouvi o Led Zeppelin 1, eu me apaixonei. E daí então eu comecei a gostar muito do rock mesmo. Essas são as minhas primeiras influências. Claro, eu gosto de Beatles, e depois toda aquela geração do rock nacional dos anos 80, Legião Urbana, Paralamas, Engenheiros, Titãs, e Capital Inicial, e vários outros artistas aí, Barão Vermelho, sou fã. Então são as minhas influências, são mais na linha do rock. Apesar de gostar muito da MPB, né, e em conjunto com esse rock mais pesado, também conhecia e ouvia Toquinho Vinícius, Moraes Moreira, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, etc. Meu ingresso na área musical, na música em si, ele iniciou no colégio, né? Eu tinha um colega que tocava violão na época, eu era
tocava muito, estava aprendendo mesmo a tocar violão, isso aí no final do primeiro grau. E então o João, que era amigão meu, assim, ele tocava bem violão já, e eu estava começando a cantar. Ainda não dava para tocar e cantar, mas eu já cantava. Eu me lembro da primeira apresentação que nós fizemos no colégio, foi para nossa turma, dentro da sala de aula, e nós cantamos Love of My Life, do Queen, e Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, da Legião Urbana. A partir daí nós fizemos outras apresentações, daí surgiu banda e tal, e foi entrando na questão da música mesmo, ingressando, né, fazendo alguns shows e tal. E eu me mudei em 94, eu me mudei para Montenegro, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre, e lá eu conheci uma banda que já era uma banda, né, e o pessoal me convidou para ser cantor, para ser vocalista. E dali então, ali realmente, em 94, 95, que realmente eu comecei a me dedicar mais, né. Nesse período também iniciei o Conservatório de Música, fazia parte de coral da Fundação de Artes de Montenegro. Não concluí o conservatório, né, o curso deles, porém aprendi muita coisa que eu trago até hoje, assim, na questão da música, né. E esse meu ingresso foi mais ou menos assim, depois de iniciar na escola e tal, mudando para Montenegro, né, foi que eu tive realmente a primeira banda onde a gente começou a se apresentar. E a partir do rock eu comecei a escrever. Comecei a escrever letras de rock e musicá-las. Eu ouvia muita música, né? Eu sou da era do grunge, né? Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, entre outras bandas, apesar de ser apaixonado pelo rock dos anos 70, como Led, Beatles, etc. Beatles é 60, né? Mas a questão da composição veio a partir disso aí, eu ouvindo Led Zeppelin, ouvindo The Who, Stormbringer, do Purple, depois veio os Beatles, né, e outras bandas também, Stones. Eu comecei a escrever. Nessa época também tinha a influência da Legião Urbana, o rock do Brasil era muito forte, continuo adorando as bandas do rock Brasil, mas eu iniciei realmente compondo, eu iniciei escrevendo música, e a partir desse período de ouvir muita música, eu acabava escrevendo. Depois, um pouco mais velho, dá para se dizer assim, isso aí eu já devia ter uns 17 anos, 16, 17, eu comecei a ler muito. E aí eu estava estudando música e fazendo parte do coral. Então daí já criou uma outra situação. Antes eu escrevia porque eu ouvia muita música. Depois eu escrevia e compunha porque eu lia muito e estava dentro da parte técnica da música, né? Aprendendo a leitura musical, aprendendo teoria, harmonia, fazendo parte de grupos vocais, de um grupo vocal, 2 grupos vocais, né? 2 corais que eu participei, vendo os arranjos, aquele monte de arranjos de voz, 20 pessoas cantando, né? E atualmente eu venho pesquisando artistas que eu acho que são referências para mim, né? Não só os que eu sou apaixonado, mas que eu gostaria de entender um pouco melhor a sonoridade. Ouço muito eles. E até a semana passada foi a primeira vez que eu compus uma música que ela não tinha letra, né? Que daí é completamente ao contrário do que eu fazia no início. Ela não tinha letra, eu compus primeiro escrevendo a melodia dela na partitura, definia a melodia na partitura e aí a letra surgiu. Então eu venho mudando o formato de composição com o passar do tempo. Eu chamo isso de refinar, até porque hoje eu uso muito mais da técnica para compor. Continuo lendo, porém a escrita musical ela faz parte, ela tem mais espaço hoje, tanto que eu escrevi primeiro a melodia para depois criar a letra. Não tive nenhum tipo de apoio ou patrocínio. Eu tive o apoio da minha família que acreditava que eu deveria seguir um caminho que me desse satisfação pessoal e profissional, né? Me apoiaram até onde puderam, me deram um instrumento na primeira vez, mas assim, apoio, patrocínio, realmente não. Eu venho construindo a minha trajetória a partir de muito trabalho, sempre foi baseada na dedicação e no esforço.
A maior dificuldade, eu acredito que no mercado da música, é tu conseguir realmente criar um circuito onde ele te traga o teu sustento, onde tu consiga sobreviver da tua música. Isso demora bastante, né? Em compensação, quando tu entra, né? Quando tu consegue criar esse circuito, né? Fazer parte de ter digamos assim, um número de pessoas que confiam no teu trabalho, sabem o que tu vai fazer, e isso eu falo hoje tanto na questão dos shows, né, quanto na questão da produção. Eu tenho a formação em publicidade e propaganda, então bem crio comerciais para jingles, né, músicas para empresas, músicas para campanhas eleitorais. Então, até tu conseguir se firmar e as pessoas conhecerem o teu trabalho, demora bastante tempo. Mas depois é como qualquer outra profissão, tu vai ter que ir estudando, te atualizando para se manter no mercado que tu criou. Bom, sobre redes sociais, é claro que elas ajudam, né? Elas demandam um tempo, né? Mas qualquer rede social ajuda. Os vídeos no YouTube, postagens no Instagram, Facebook. Eu até tenho no Facebook, tenho mais de 5 mil seguidores no Face. No Instagram está com 2.500. Mas eu sempre prezo pelo seguinte: como eu sou da área da comunicação, eu sou da publicidade e propaganda, eu tento ser um pouco mais estratégico nessa questão da rede social. Por quê? Porque também não adianta tu ter seguidores pelo mundo todo, né, e que eles não tenham real contato. Tem gente que compra seguidores, né, é uma coisa meio confusa, assim. Eu sempre fui a favor de fazer publicidade e propaganda de forma estratégica e principalmente dentro da região onde eu trabalho. Sim, eu impulsiono tanto no Facebook quanto no Instagram, agora em função da pandemia não, né? Estou tentando ser mais orgânico até por uma questão financeira, porém eu sempre, quando pude, quando impulsionava, né, investia na comunicação, na publicidade, nas redes sociais, buscava fazer uma região onde eu atuo. Né? Por quê? Para ser mais eficiente, trazer seguidores dessas regiões, né? Porque as pessoas vão conhecendo o teu trabalho, como uma empresa qualquer, né? Qualquer empresa, toda empresa investe em publicidade, seja em panfletos, seja em redes sociais, seja em televisão, jornal, rádio. Todo mundo investe em publicidade porque é um negócio. E a música, para mim, ela é um negócio. Então, no momento que ela é um negócio, eu tenho que pensar como um empresário. E sim, existe uma verba de comunicação. Claro que as redes sociais, elas podem ser gratuitas, elas até são, mas de uns tempos para cá elas entregam cada vez menos para o seu público. Então é legal anunciar, fazer os teus anúncios, só que eu acredito na estratégia a partir do anúncio, da publicidade. Não vai ser eficiente anunciar para o Brasil todo se tu não tem a perspectiva, né? Claro que tu pode plantar isso, né? Tu pode criar essa perspectiva a longo, médio prazo para tocar no território nacional todo, em todo o Brasil. Porém, eu me foquei principalmente na região metropolitana de Porto Alegre e estava muito bem, muito obrigado, porque já estava fazendo mais de 20 shows por mês, além de produzir aqui no meu home studio a parte de publicidade e propaganda para rádio, empresas, jingles, esperas telefônicas, etc. Então, eu acredito que a rede social é importantíssima, porém a gente precisa ser estratégico dentro dela. Sobre músicas que eu gostaria de regravar, nossa, são várias músicas que eu gostaria de regravar. Porém, assim, eu sou fã da Legião Urbana e do Renato Russo, e Sete Cidades, para mim, é uma música fantástica. Sete Cidades da Legião Urbana é uma música que eu gostaria muito de regravar. Também tem uma do Cazuza que eu gosto muito, que é a do Ideologia, que é Minha Flor, Meu Bebê, que eu acho que é do lado B, mas é uma delícia a música. São essas duas músicas que eu acho que me vem na cabeça agora, assim. Mas inúmeras músicas são importantes, eu acho, e seria uma delícia, assim, de regravar. Mas Sete Cidades em primeiro lugar, com certeza.
Bom, para você que está acompanhando aí, né, essa entrevista, eu gostaria de agradecer a sua audiência, gostaria de agradecer ao programa Vidas Enfim pelo convite, eu fiquei lisonjado mesmo de poder falar um pouco da minha trajetória e queria convidar todos para curtirem no Instagram, conhecerem meu trabalho no Instagram, @DiogoDark, também no facebook.com/DiogoDark, tem o youtube.com/DiogoDark e agora pode conhecer as minhas músicas, o meu trabalho autoral, as minhas músicas próprias, composições e tal, também no Spotify. Aí é só seguir lá, digita lá, Diogo Dark, tem todas as músicas que eu lancei até agora e o meu último lançamento, que é Ter Fé, acreditar que um dia tais lágrimas serão de alegria e no futuro tudo irá mudar, certo? Segue lá no Spotify, valeu, muito obrigado, tchau!